Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem está falando é Álvaro e hoje eu fiquei responsável pela apresentação do tema 4 desse seminário da disciplina de Base da Técnica Cirúrgica e Anestesiologia. O tema 4 é esse: como tratar a intoxicação por um anestésico local. Primeiramente eu quero fazer umas ponderações rápidas sobre esse tipo de anestésico, né? São drogas que têm a função de bloquear temporariamente a condução nervosa em parte do corpo. Vai haver um bloqueio dos canais iônicos da membrana celular e assim não haverá a propagação do potencial de ação, né, para as outras células. Diferentemente dos anestésicos gerais, os anestésicos locais eles não fazem com que o paciente perca a consciência, ele só há uma perda da sensação, da sensibilidade. Podem ser utilizados de diversas formas: uma anestesia regional intravenosa, bloqueio de nervos periféricos, aplicação tópica, dentre outras. E podem ser usados terapeuticamente com muitas finalidades, mas o que a gente vê mais é que ele é usado na anestesia clínica. Aqui são algumas das possíveis complicações pelo uso dos anestésicos locais. Do lado esquerdo eu separei as mais comuns e menos graves, e do lado direito aqui eu trouxe a intoxicação, que é o tema direto da apresentação desse seminário, né? Pode haver hipersensibilidade, geralmente por uma superdosagem, mas se o paciente já tiver alguma predisposição para aquele anestésico, ele pode apresentar essa reação também. Pode haver também xerostomia, infecção, hematoma, queimação à injeção, náuseas e vômitos. Esses aqui são os sintomas mais comuns. E já partindo para a intoxicação, que é o tema do seminário, geralmente ele se apresenta com sinais no sistema cardiovascular e no sistema neurológico, né? Falando um pouco mais sobre essa intoxicação, geralmente ocorre por uma superdosagem do anestésico empregado, como eu falei. Por isso é muito importante que seja respeitado a dosagem máxima de cada anestésico. Há uma rápida elevação dos níveis plasmáticos do anestésico. Ele é rapidamente absorvido, principalmente por essas características que eu vou citar um pouco abaixo agora, que é a lipossolubilidade e a potência, né? Isso é alguns dos outros fatores ligados à droga que facilitam com que o paciente seja intoxicado por essa droga, né? Quanto mais lipossolúvel, quanto mais potente o fármaco, mais é a capacidade desse anestésico gerar essa intoxicação, né? Alguns fatores também, fatores pessoais, podem influenciar na intoxicação por esses anestésicos. A idade, principalmente nos extremos de idades, são mais suscetíveis. As gestantes, que por si só já têm uma baixa proteinemia, isso faz com que haja o aumento da fração livre da droga na circulação sanguínea, né, no plasma. Disfunção hepática também facilita, já que o paciente não vai conseguir metabolizar devidamente esse anestésico, e insuficiência renal também, que ele não vai conseguir excretar, obviamente. Aí temos aqui também algumas drogas facilitadoras, os digitálicos, beta-bloqueadores, bloqueadores do canal de cálcio, amiodarona. Esses têm uma ação direta, né, no músculo cardíaco. São cardiodepressores, por isso eles podem causar essa intoxicação mais facilmente. Os antihistamínicos seletivos de H1 também facilitam, já que eles competem pelo sítio de metabolização no fígado com os anestésicos locais. E os benzodiazepínicos e os anticonvulsivantes, eles podem mascarar os sintomas de intoxicação neurológica, principalmente a convulsão, já que aumentam o limiar de convulsão, né? Agora, adentrando mais um pouco sobre a toxicidade dos fármacos nos dois sistemas que eu citei, né? Que é o sistema nervoso central e no sistema cardiovascular. No sistema nervoso central, essas apresentações clínicas elas surgem primeiramente do que no sistema cardiovascular. O anestésico atravessa a barreira hematocefálica e causa desde sintomas leves, gustativos, auditivos e visuais. Pode haver aqui um gosto metálico do paciente, o paciente referir esse gosto metálico. Pode haver zumbido, tontura também. Por isso é importante, antes mesmo de você iniciar o processo, que você diga ao paciente, para que, se ele sinta algum desses sintomas, ele já exponha para você, né? E pode causar também sintomas graves, como perda da consciência, coma, convulsão, entre outros.
Há um bloqueio das duas vias do sistema nervoso central, tanto a excitatória quanto a inibitória, e isso resulta em uma depressão generalizada do sistema nervoso central. E quando presentes, as convulsões são autolimitadas, de curta duração e do tipo tônico-clônica. Apesar delas serem autolimitadas e curta duração, elas têm um problema que elas podem causar depressão no centro respiratório e no bulbo. Isso faz com que o paciente possa vir a ter uma parada cardiorrespiratória, né? A toxicidade no sistema cardiovascular. Provocam depressão direta no miocárdio, retardam a condução do impulso elétrico no nódo atrioventricular e prolongam o período de refração. Além desse fator de que pode haver uma parada cardiorrespiratória decorrente da depressão, né, do centro respiratório no bulbo. A neurotoxicidade aumenta o tônus simpático sobre o coração, sendo a principal causa das arritmias cardíacas. E aqui eu trouxe uma informação mais por fora, que uma dose muito baixa de 5 microgramas por ml de sangue de lidocaína é capaz de produzir depressão miocárdica. Aqui falando sobre o manuseio, né, da intoxicação por esses anestésicos. Aqui tem essa tabela, que tem no artigo que eu vi, e tem essa logística. A gente deve seguir essa logística. Primeiramente, você deve interromper a droga, né? A administração da droga deve ser interrompida imediatamente. Você tem que chamar ajuda, primeiramente. Você nunca pode proceder sozinho diante de um paciente que teoricamente está em um estado grave. Você deve procurar manter o acesso venoso. Se não tiver com acesso venoso, você tem que fazer esse acesso. Principalmente, preferencialmente, um acesso calibroso. É necessário também manter a via aérea prévia desse paciente e, se for necessário, fazer a intubação orotraqueal. Posicionar o paciente em decúbito dorsal horizontal ou decúbito dorsal, como a gente sabe, é de extrema importância, já que facilita a perfusão cardíaca e cerebral do paciente. E, se puder, deve posicionar o paciente nessa posição de Trendelenburg, que nessa posição o paciente vai estar com a cabeça um pouco abaixo do nível dos pés. Isso também vai facilitar essa perfusão, né? Deve-se fazer também o controle dessas convulsões possíveis. Você deve ofertar oxigênio a 100% para esse paciente, já que o oxigênio ele aumenta o limiar de convulsão. E também você pode fazer o uso de algumas drogas anticonvulsivas também, né? Eu vi nesse artigo que pode ser usado tanto o midazolam quanto o diazepam, eu acho que é isso, que são benzodiazepínicos, né? Isso dificulta que o paciente entre em convulsão. E considerar a emulsão lipídica, né? A emulsão lipídica, isso é o que a gente tem de mais novo. Eu vou explicar agora aqui na frente, no outro slide, mas teoricamente essa emulsão lipídica vai captar a solução de anestésico que está livre na corrente sanguínea, capta e aprisiona esse anestésico, fazendo com que ele não chegue ao seu sítio de ação, né? Tanto no cérebro quanto no coração. Aqui é falando sobre essa emulsão, né? É composto de triglicerídeo de cadeia média, de cadeia longa ou da combinação dos dois. A dose usual para adultos é 2 gramas por quilo dia, infundido no período de 3 a 6 horas. E em crianças a dose varia de 0,4 a 4 kg por dia, infundida continuamente durante 24 horas. E é um antídoto muito seguro e eficiente para a toxicidade cardiovascular e neurológica pelos anestésicos locais, né? Aqui é a minha referência. Eu usei um artigo de revisão dessa revista de Minas Gerais de 2010. Caso alguém queira ver um pouco mais, só me pedir. Obrigado.